Eclesiastes capítulo 5, livro do Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 1, diz-nos assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, do muito falar, palavras nessas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós temos a alegria, o privilégio, a bênção de podermos prestar esse culto ao Senhor. E o Senhor já tem nos falado ao coração, através das leituras que fizemos da Tua Palavra, através das orações, através dos cânticos e hinos aqui entoados. E agora, Pai, no momento em que acabamos, ó Deus, de ler a Tua Palavra, pedimos-te que o Senhor aplique aos nossos corações. Não permita, ó Pai, que nada nos atrapalhe de ouvirmos, de prestarmos ouvidos agora à Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos ouvintes e, mais do que isso, praticantes da Tua Palavra. É em nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, quando eu assisti esse vídeo, eu mostrei para a Cris, depois eu disse assim, acho que se tivesse um menininho nesse vídeo eu ia processar por plágio, eu ia falar, olha, eles estão copiando. Graças a Deus não tem sido assim dominicalmente em casa, mas eu estaria mentindo se eu dissesse para os irmãos que o que nós acabamos de assistir há pouco nunca aconteceu em casa. Saímos talvez apressados para a igreja, as crianças bagunçando e tendo que arrumar, as meninas dizendo não é com essa roupa que eu quero ir, e aqueles dizendo não é com essa que você tem que ir, discussão, por vezes até no caminho. Eu não posso dizer que eu nunca saí de casa com o controle remoto ali, vendo os últimos instantes do jogo, e chegando aqui na igreja, despreparado, sem o coração estar preparado para cultuar ao Senhor. E eu sei que se isso aconteceu em casa, aconteceu comigo, deve ter acontecido também já com você. Quem sabe esteja acontecendo, quem sabe tem sido algo até muito recorrente na sua vida. Irmãos queridos, nós não temos, tinha um amigo, um pastor amigo, ele dizia que nós não temos na nossa mente um botão como se tem no computador de restart, que ao passar o domingo, quem sabe vendo tantas coisas, muitas das coisas que não edificam, enchendo o nosso coração com muitas expectativas de tantas coisas, estando com a nossa mente com tantas coisas e às vezes até discutindo, e chegando na igreja não temos um botão que a gente aperta, o restart, pronto, agora eu estou pronto para cultuar ao Senhor. Não, nós não temos um botão assim. E por vezes chegamos à igreja não preparados para cultuar ao Senhor, com a nossa mente cheia de coisas, de emoções, de sentimentos, de angústias, e não conseguimos prestar culto, talvez até como no homem do vídeo, cheguemos até a levantar as mãos e cantarmos, mas será? Qual é a realidade, qual a ficção? E quem é você realmente? A pessoa que trata mal as pessoas em casa, ou a pessoa que trata as pessoas na casa de Deus de forma amigável? E alguns parece que chega na igreja, parece que tem até parece que realmente tem um botão que pelo menos muda a face, e aí se torna amável, amigável, cordata, mas em casa não estava assim.
E não há, queridos, se não estamos preparados, não há como prestarmos um culto agradável ao Senhor. E alguns ainda saem reclamando: o culto, não gostei do culto não. Como até se o culto fosse para ela. Será que quando adoramos, estamos realmente adorando? Ou será que estamos fingindo? Será que quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós oramos, será que o fazemos de coração? Será que temos prestado um culto em espírito e em verdade, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Por vezes, meus irmãos, a resposta é não. Nesta noite, Deus nos chama a olharmos na sua palavra, para olharmos para a nossa vida e verificarmos se temos de fato adorado reverentemente ao Senhor. Hoje em dia, meus irmãos, me assusta, eu confesso, quantos momentos que são chamados de culto, e na verdade o que se vê são coisas muito estranhas. Igrejas onde as pessoas cantam qualquer coisa, coisas até estranhas à palavra de Deus, coisas que são faladas que são estranhas à palavra de Deus, posturas estranhas à palavra de Deus, sem reverência. Aliás, alguém disse que hoje tem culto para tudo quanto é gosto. As pessoas que querem um culto mais animado, vai na igreja tal, tem um culto mais animado. Quem gosta mais de música do que palavra, tem um culto ali, tal igreja, que lá eles cantam muito. Então, se você gosta mais de música, vai ali. Se você gosta de música, um ritmo tal, vai naquela igreja. Se você gosta de uma igreja mais para jovens, que fala uma linguagem mais, e tem um culto mais para jovem, tem um louvorzão e coisas do tipo, ou se você gosta de uma igreja mais tradicional, tem um culto assim, que aí é só coral, ou só canta hinos, a capela. Mas quem disse que os cultos devem ser para agradar as pessoas? Eu já ouvi dizer de uma igreja que antes de se estabelecer numa determinada cidade, passou um questionário e levou, as pessoas foram a campo ali naquela cidade, pessoas daquela igreja, para descobrir qual era o gosto das pessoas da cidade. Então levaram um questionário do tipo, com as perguntas do tipo: que mensagem você gosta mais de ouvir? Que ritmo musical você gosta mais de cantar? Então eles queriam, antes de estabelecer a igreja naquele local, naquela cidade, naquele bairro, eles queriam saber qual era o gosto do freguês. Agora, o que me estranha é o fato de que muitos acham que o culto é para agradar pessoas. Há um número considerável até de líderes que entendem que o que nós fazemos na igreja deve ser para... Esses dias eu ouvia um defensor, desses tipos de comunidades. Eles não gostam de usar o nome igreja, O nome igreja não agrada os de fora, eles usam o nome comunidade, dizendo: olha, tudo que nós devemos fazer deve ser para agradar os de fora. E por isso eles nem usam o nome igreja, comunidade. Eles não usam o nome culto, a nomenclatura culto, eles chamam de encontro. E o pastor, assessor de paletó e gravata, isso não agrada muito os de fora. Vamos usar uma roupa mais leve, esse negócio de púlpito, pregação, não, uma palestra, hinos, não, vamos uns cânticos mais, um MPB para agradar mais. Uma ênfase em agradar os de fora. Quem disse que o que nós fazemos deve ser para agradar os de fora? Nem os de fora, nem os de dentro. Deve ser para agradar a quem? A Deus. Nós vivemos, queridos, então uma crise no meio do evangelicalismo, em que se vê de tudo nos chamados cultos, mas muito pouco daquilo que agrada ao Senhor. Nesta noite, queridos, nós somos aqui chamados para observarmos quais as características de uma adoração reverente. Muitos talvez vêm até a igreja com a reverência adequada. Alguns vêm por costume, outros por superstição, outros para serem entretidos, eu quero um entretenimento. Bom, nós temos aqui, você sobe o escadão, tem um politeama ali tem entretenimento. Qual teatro se você quer entretenimento? E há pessoas que vêm à igreja eu quero ouvir tal coisa. E se não cantar o que ela gosta, não gostei. E se não pregar o que ela gosta, não gostei daquela palavra. Meus irmãos, quantos têm ido à igreja em busca de entretenimento? E isso acontecia também em Israel. As pessoas aí ainda iam ao templo. Os irmãos lembram do que nós lemos ainda há pouco em Isaías 1? Como o povo se ajuntava
e se ajuntava em nome de prestar culto a Deus, iam ao templo, havia o ajuntamento solene. E quantas pessoas ali desse ajuntamento solene, daqueles que faziam parte do chamado povo de Deus, estavam vivendo em pecado, estavam vivendo uma vida que desagradava ao Senhor, mas chegava no dia separado, no Shabat, o dia de descanso, eles se reuniam, e o texto diz que eles observavam as festas, e eles observavam os sacrifícios. E o que Deus diz para eles? Parem com isso, eu já não suporto esse culto de vocês, eu não me agrado desse ajuntamento cheio de pecado, porque Deus, meus irmãos, Ele conhece o nosso coração. Então Israel havia de fato isso, e é por isso que nós lemos lá em Isaías capítulo 1, ainda há pouco, que Deus diz, eu me aborreço desse culto de vocês, eu não aceito esse culto de vocês. Parem com isso, parem de fazer sacrifícios, de trazer sacrifícios, parem de se ajuntar, esse ajuntamento solene, em nome de me cultuar, porque eu não aceito esse tipo de culto, porque Deus conhecia o coração. Eu fico pensando, o que Deus diria deste culto? Conhecendo o nosso coração, o que Ele diria para você? Queridos irmãos, então Israel de fato praticava uma reverência inadequada, porque a adoração a Deus tinha se tornado mera formalidade. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro do profeta Malaquias, nós lemos que Israel desonrou a Deus em seu tempo, enquanto Deus requeria que as pessoas trouxessem os melhores animais para serem sacrificados. O que eles faziam? Levavam animais coxos, animais doentes, animais cegos. Em vez de abençoar seus adoradores, Deus disse: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Aí Malaquias 1,14. Deus reprovando a atitude daquele que dava um sacrifício, um adorador. Eu fico pensando quantas vezes nós cantamos, levantamos as mãos, alguns até se emocionam, mas Deus que conhece o coração, será que Ele aceitaria a nossa adoração? Será que é uma adoração de fato e de verdade, de um coração que ama o Senhor? Então, meus irmãos, isso é muito sério. Além disso, as pessoas eram rápidas em fazer votos a Deus, eram rápidas em fazer promessas para Deus, lá no Antigo Testamento, e contra esse pano de fundo no qual Deus amaldiçoa seus adoradores, ouvimos então a urgente mensagem do pregador aqui em Eclesiastes. Ele dá a Israel, queridos, uma série de ordens sobre sua conduta na adoração a Deus em seu tempo. Quais são, meus irmãos, os elementos, as características de uma adoração reverente? Nós aprendemos aqui no capítulo 5 quais são esses elementos. Observem como o pregador aqui do Eclesiastes, ele inicia o verso de número 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Como é que devemos guardar o pé? O pregador vai mostrar, irmãos, que a ideia de guardar o pé é nós tomarmos cuidado. Nós não estamos indo em qualquer lugar. Você não está saindo, quando você vem à igreja, ao culto público, ao ajuntamento solene, você não está indo na casa de um amigo para assistir um jogo de futebol, você não está indo na casa de um amigo para bater papo, você não está indo para um teatro, para um cinema, para um entretenimento. E é por isso que o sábio pregador, ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A referência aqui é certamente ao templo. Então, o que o pregador está dizendo aqui, o Corrélite, que alguns creem que foi Salomão quem escreveu esse livro, está dizendo: tomem cuidado, não façam de qualquer jeito, vocês não estão indo para qualquer lugar para fazer qualquer coisa. Quando o povo de Deus se reúne como ajuntamento solene para cultuar a Deus, nós não estamos nos reunindo para bater papo, nós não estamos nos reunindo para o entretenimento, nós não estamos nos reunindo para qualquer coisa, nós estamos nos reunindo para cultuar o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, há pessoas que levam mais em consideração a postura em assistir a um jogo de futebol no estádio do que prestar culto a Deus. Há pessoas que levam mais em consideração
se colocarem diante de uma autoridade humana qualquer, como um prefeito, como um governador, ou um presidente, estou dizendo qualquer, comparando com Deus, e são reverentes e colocam uma roupa adequada para ir diante dessa autoridade, e agem com solenidade, com respeito, mas na igreja vêm de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, agem de qualquer jeito, estando diante do Deus Todo-Poderoso, para prestar culto não a um homem, não a um igual a nós, mas ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é santo. E é por isso, irmãos, que nós aprendemos que nós precisamos guardar o pé quando entramos na casa de Deus. Significa, meus irmãos, que é preciso reverência. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento, onde o povo se reunia no templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas isso não anula, queridos, o fato de que quando o povo de Deus se reúne, não é questão que o templo aqui, este local de culto seja sagrado, não é isso. Mas quando o povo de Deus se reúne para solenemente prestar culto a Deus, isso é algo que precisa ser considerado como um momento de reverência, de solenidade, de respeito, de adoração. Uma adoração, queridos, reverente. Então é diferente quando nos reunimos para qualquer coisa. É diferente, meus irmãos. O culto público continua, ele existia no Antigo Testamento, era requerido das pessoas solenidade, era requerido das pessoas respeito, era requerido das pessoas uma adoração reverente, reverência ao Todo-Poderoso, e continua hoje. Mesmo no Novo Testamento, mesmo sendo nós agora o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também habitava nos crentes do Antigo Testamento, eu não tenho dúvidas disso. Quando nos reunimos, queridos, como ajuntamento solene, é diferente, e tem que ser diferente, porque estamos prestando culto ao Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o pregador, ele começa dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Isso significa não podemos vir de qualquer jeito, como nós assistimos no vídeo ainda há pouco. Não podemos vir de qualquer jeito, com o coração de qualquer jeito, com uma postura de qualquer jeito, não, porque nós estamos nos reunindo como povo de Deus, para adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Criador dos céus e da terra. Quais são as características da adoração reverente? A primeira delas, como nós vemos, é reverência, é cuidado. Mas eu quero destacar, meus irmãos, ainda no verso de número 1, que uma das características da adoração reverente é prontidão para ouvir. Uma das características da adoração reverente é prontidão para ouvir. Vejam o que diz o texto: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Presta atenção no que ele diz: chegar-se para ouvir. O que o pregador está dizendo aqui, meus irmãos, o pregador explica então que chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. No templo, enquanto os sacrifícios eram oferecidos a Deus, havia de fato um silêncio que reinava, alimentando o sentimento da presença divina e da receptividade humana. Então, quando nós lemos, por exemplo, como era no Antigo Testamento, o sacerdote lia a lei de Deus e explicava o que era lido. Depois ele fazia oração e o povo respondia com cânticos. Sabe o que acontecia? Finalmente um sacerdote, então, ele colocava a bênção de Deus sobre o seu povo. E o texto diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. Tolos, sabe quem eram os tolos? Eram aqueles que ofereciam sacrifícios inaceitáveis a Deus. É aqueles que iam ao culto solene e, ao invés de ouvirem a voz de Deus, ao invés de estarem prontos para ouvir ao Senhor falar, através da pregação da palavra, através da exposição das Escrituras, eles estavam mais preocupados com outras coisas. Alguns em se aparecer, outros em fazer coisas para receberem bênçãos de Deus. Os tolos também creem que seus sacrifícios automaticamente apagavam os seus pecados, sem necessidade de arrependimento. Os tolos, diz o pregador aqui no final do verso 1, não sabem que fazem mal. Eles fazem mal até mesmo quando vão à casa de Deus.
Basta lembrarmos do que nós ouvimos ainda há pouco na leitura de Isaías capítulo 1. Nós precisamos, queridos, conforme o pregador aqui do Eclesiastes, nós precisamos, como uma atitude, uma postura para adoração reverente, estarmos dispostos, estarmos preparados, estarmos prontos para ouvir. Quantos, queridos, vêm ao culto, mas não estão prontos para ouvir? Estão prontos, quem sabe, para falar, estão prontos para fazer uma série de coisas, mas não estão prontos para ouvir. Por que muitos acabam tendo muitas conversas paralelas que não têm a ver com o culto na hora da mensagem? Porque muitos, e vejam, eu não sou o contrário, as pessoas que, usando a tecnologia, a praticidade da tecnologia, têm no seu smartphone a Bíblia. E até interessante, alguns têm várias versões e vão comparando. Eu não sou contra, meus irmãos, esse tipo de coisa. O problema é que muitos não estão dispostos a ouvir, e no momento da mensagem, começam ali no seu celular, no seu smartphone, a navegar, a ver outras coisas. Outros talvez nem tenham um aparelho, mas a sua mente começa a divagar, começa a imaginar outras coisas, e vão então deixando de prestar atenção àquilo que é pregado. Vejam, meus irmãos, no momento do culto, no momento da pregação, os irmãos não estão a ouvir o que eu acho, as minhas opiniões pessoais, o que eu quero falar, o que eu quero, não. No momento da pregação, o que está acontecendo é que a palavra de Deus está sendo pregada, ou pelo menos deveria ser assim, porque em muitos cultos, a palavra de Deus não está sendo pregada. Em muitos cultos não há disposição para ouvir a palavra, e é por isso que em muitas igrejas a pregação da palavra tem sido deixada de lado. Em muitas igrejas o que acontece é que se canta muito, e se canta meia hora, uma hora e meia, em alguns lugares até mais, pois dizem, olha, vamos ouvir a palavra. Alguém vai lá e fala 10, 15, 20 minutos, quando muito o que fala nesse pouco tempo não é a palavra, quando muito o que se fala é outras coisas, não é a pregação da palavra. Então nós precisamos entender a importância da pregação da palavra, nós precisamos entender que no culto há de fato uma proeminência no momento em que a palavra de Deus é pregada. Precisamos ter disposição para ouvir, precisamos ter disposição para levar em consideração o que é pregado. Então, meus irmãos, o ponto é, devemos ir à casa de Deus, antes de tudo, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso que eu digo, quando a palavra é pregada, não é a palavra do pastor. Quando a palavra é pregada fielmente, é a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos ter disposição para ouvir o que vai ser pregado. Alguns dizem assim, não, dependendo do que for falado, eu não vou querer ouvir, não vou dar ouvidos. Se for algo que me confronte, isso é pecado. E por vezes, meus irmãos, através da pregação da palavra, o que Deus vai fazer é nos confrontar. Aliás, o que mais acontece é isso. Diferente do que acontece em muitos chamados cultos, em muitas igrejas, onde o que é pregado é o que as pessoas querem ouvir. Quando há pregação da palavra, por vezes o que Deus faz é nos confrontar, é apontar os nossos erros, é apontar, mostrar de forma clara onde temos falhado, onde estamos errando, as nossas motivações erradas, egoístas, pecaminosas. E ao sermos confrontados pela palavra, o que deve acontecer é uma mudança, uma disposição de mudar. Mas a primeira coisa que precisa haver, meus irmãos, é disposição para ouvir, prontidão para ouvir a palavra do Senhor. Quando muitas vezes Deus disse a Israel, ouve Israel, do hebraico Shema, Deuteronômio 6, a partir do verso 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, dê ouvidos Israel, ouvi Israel. Israel deveria ouvir antes de tudo a instrução de Deus. Os irmãos estão lembrados das palavras de Jesus Cristo? Jesus também diz à sua igreja repetidamente, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes Jesus disse isso? Jesus está dizendo, leve em consideração, preste atenção. Nós lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, por exemplo, lá em Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação, pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Tiago, aliás, eu fico pensando que é provável que Tiago, quando escreveu essas palavras na sua epístola, tinha em mente aqui esse texto de Eclesiastes, que ele diz, todo homem, pois esteja pronto
para ouvir, tardio para falar e para se irar. Então precisa haver prontidão para ouvir a palavra de Deus. Devemos ir à casa de Deus primeiramente para ouvir. A pergunta que eu faço para você é: você tem tido prontidão para ouvir? Você tem tido disposição para ouvir a palavra do Senhor? Steve Lawson diz o seguinte em sua biografia de João Calvino: nós devemos ter a mesma reverência com as Escrituras que temos para com Deus, pois ela vem dele mesmo, e não há nada nela que seja do homem. Então, na biografia de João Calvino, Steve Lawson faz esse comentário, porque Calvino defendia exatamente isso: devemos ter a mesma reverência com as Escrituras que temos para com Deus. Porque a palavra é de quem? A palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, a mesma reverência que temos diante de Deus temos que ter para com a sua palavra. E se eu ignoro a palavra de Deus, eu estou ignorando a quem? Eu estou ignorando a Deus. Quando você vem ao culto e a palavra de Deus é pregada e você se distrai, dá ouvidos a outras coisas, dá asas à sua imaginação para outras coisas, sabe o que você está fazendo? Não é me ignorando, não. Porque me ignorar não tem problema. O problema é que você está ignorando a palavra de Deus. Isso quando a palavra está sendo pregada. E se o pregador não estiver pregando a palavra, você pode ignorar sem dúvida alguma. Então, meus irmãos, nós devemos ter a mesma reverência com as Escrituras que temos para com Deus, pois ela vem dele mesmo e não há nada nela que seja do homem. E o Steve Lawson continua: essa era a fundação inabalável da pregação de Calvino. A autoridade da Escritura divinamente inspirada. Ele cria firmemente que quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Não recuse a palavra do Senhor. Não feche os seus ouvidos à palavra de Deus. Quando a palavra estiver sendo pregada, ouça com atenção. Lute contra o seu coração que vai querer fazer você tirar a sua atenção da palavra, vai querer que você pense em outras coisas, vai querer que você já fique pensando o que você tem para fazer amanhã. E não lute contra isso. Lute contra o seu corpo, porque por vezes é difícil e é cansativo, sem dúvida alguma. Então, meus irmãos, o contexto é de um adorador que entra na casa de Deus, no sagrado santuário. Nos dias de Salomão, a ideia aqui de casa de Deus teria sido um templo em Jerusalém, né? E o pregador nos diz que devemos guardar os nossos passos e devemos nos aproximar de Deus em adoração e vir com os ouvidos bem abertos. Você tem vindo para prestar culto a Deus com os ouvidos bem abertos? Você tem vindo com uma atitude de respeito, de reverência? Você tem vindo guardando os seus pés ao entrar na casa de Deus, no ajuntamento solene? Você tem tido reverência? Você entende a gravidade no sentido de importância deste momento? Você tem vindo com os ouvidos bem abertos para ouvir a palavra de Deus? Então, a maneira certa de se aproximar de Deus em adoração é vir com os ouvidos bem abertos. O pregador supõe que quando as pessoas vão para a casa de Deus, haverá algo que elas precisam ouvir. O autor aqui do Eclesiastes pressupõe isso. A pessoa vai à casa de Deus prestar culto a Deus, e há coisas que elas precisam ouvir. Por isso, meus irmãos, esse algo é a palavra do Deus vivo. A casa de Deus é lugar para leitura e para pregação da palavra. Não podemos negligenciar isso. Às vezes eu tenho exagerado um pouco, é verdade, pregando mais de uma hora. Aliás, se eu colocar o relógio, vou colocar. Então, se eu ultrapassar aqui uma hora, é problema que não consigo ver o relógio. Brincadeira, meus irmãos, eu vou tentar me ater aqui para não passar do tempo, para não cansar os irmãos. Agora, como eu disse, em alguns lugares se prega muito pouco. Me lembro de ouvir o reverendo Hernandes falando o seguinte, que quando ele é convidado para pregar nos Estados Unidos, logo que ele chega lá, as pessoas chegam e dizem assim: olha, reverendo, não esqueça que aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil, aqui é sermão americano. Isso aqui, o que é o sermão americano? Não, 15, 20 minutos. E aí ele disse assim: eu sair do Brasil para ir pregar nos Estados Unidos. Eles falaram para eu pregar 20 minutos. Cantam uma hora e falam: eu vou pregar 20 minutos. Ele diz: não, eu vou pregar mesmo. E ele não prega 20 minutos, não prega bem mais. Então, queridos, o problema, é claro, é que para muitos, para nós é muitas vezes difícil de ouvir, porque nós acabamos não estando dispostos para ouvir a palavra de Deus.
Então precisamos ter reverência, guardar os pés, precisamos entender a sublimidade, a importância, quando nos reunimos como ajuntamento solene para prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a palavra de Deus. Segunda característica, meus irmãos, de uma adoração solene, além de estarmos com os ouvidos bem abertos, prontos para ouvir, é preciso cuidado no falar. Segunda coisa é essa. Primeira, prontidão para ouvir. Segunda coisa, cuidado no falar. Vamos repetir isso para guardar, meus irmãos? Qual é a primeira coisa? Prontidão para ouvir. A segunda coisa, cuidado no falar. Vejam versos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então, em segundo lugar, queridos, uma outra característica ou postura no ajuntamento solene, na adoração reverente, é cuidado no falar. Preste atenção naquilo que você diz no culto. Cuidado com o que você fala. O pregador aqui se preocupa não só com a maneira como ouvimos, mas também com aquilo que dizemos. Então, sua primeira exortação nos ordena a ouvir. Sua segunda exortação diz respeito principalmente ao que nós falamos. Isso tem a ver, meus irmãos, com a oração que fazemos no culto. Isso tem a ver com aquilo que nós cantamos no culto. Por vezes as pessoas não estão preocupadas com o que elas falam, e é por isso que muita bobagem é falada no culto, muita bobagem é cantada nos cultos. Eu me lembro, meus irmãos, de certa feita, não aqui, mas em outra igreja, de pegar a pasta de cânticos, e quando eu vi uma série de cânticos que diziam coisas absurdas, e ainda hoje, meus irmãos, não é incomum a quantidade de coisas, bobagens que são cantadas por aí, coisas até antibíblicas que as igrejas estão cantando, que as pessoas estão cantando, coisas antibíblicas que as pessoas estão dizendo, estão pregando, estão orando. Nós aprendemos aqui que é preciso cuidado com o que nós falamos. As pessoas tendem a ser imprudentes com as palavras, contam mentiras, fazem comentários rudes e atacam com raiva, proferem ameaças de morte, usam insultos racionais repulsivos, fazem promessas que não podem cumprir. E como eu disse, no âmbito aqui, porque o que o pregador está falando é de culto, por vezes falam coisas que não agradam a Deus. Entre todas as palavras rudes, o Correlite, aqui o pregador, se preocupava mais com aquelas que falamos na casa de Deus. O versículo 2 se refere a uma palavra dita diante de Deus. Vejam o que ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Bom, é claro que numa perspectiva, tudo que falamos é diante de Deus. Não importa onde você esteja, o que você falar, Deus vai ouvir. Mas este diante de Deus aqui tem a ideia de algo que falamos no culto, que falamos no templo, né? Nos dias de Salomão ali no templo, que falamos diante de Deus numa atitude então de culto a Deus. E se temos que tomar cuidado com o que nós falamos em qualquer lugar, e temos que tomar cuidado, quanto mais, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com o que nós falamos cultuando a Deus. Então ele está ouvindo, e a expressão diante de Deus se refere especificamente à adoração pública. Ele quer que sejamos cuidadosos com o que dizemos na adoração, quando oramos, quando pregamos, quando cantamos. Por vezes somos imprudentes no que falamos, por vezes pecamos quando falamos. É preciso cuidado com o que nós falamos. Nós temos tido esse cuidado, meus irmãos, com relação ao que cantamos. Cleiton tem se dedicado muito a isso, a revisão de letras, ao cuidado de cantarmos coisas que são bíblicas, ao cuidado de cantarmos a palavra de Deus. Nós cantamos ainda há pouco nos Salmos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação. Quanto mais cantarmos as Escrituras, melhor. Não incorremos no risco de erro quando cantamos as Escrituras. Então é preciso
preciso cantarmos coisas bíblicas. Ah, mas aquele cântico é tão gostoso de cantar, tem um ritmo tão bom, tem uma letra interessante, é bíblico. Não, não é. Mesmo ritmos, temos que tomar cuidado, porque há determinados ritmos que não são pecaminosos em si. Eu não creio que o diabo tenha criado algum ritmo. Bom, o funk é discutível, né? Mas alguns ritmos que não são pecaminosos em si, mas não cabem na adoração. Eu me lembro quando tive teologia do culto lá no seminário, o maestro Parcival Módulo, um homem muito conhecedor da área de música, ele começou a falar sobre melodia, começou a falar sobre ritmo, sobre a música, e ele disse: determinados ritmos alteram o batimento cardíaco, né? E a gente vê uma pessoa ouvindo aquele rock pesado, balançando a cabeça, né? Pensando, será que uma pessoa ouvindo um rock pesado, balançando, ele vai conseguir cantar alguma coisa que ele vai conseguir refletir na letra? É claro que não. Então, num ambiente de adoração, dificilmente nós conseguiríamos pensar no que nós estamos cantando, dependendo do ritmo, seja um ritmo muito acelerado, o coração, o batimento alterado por causa do ritmo, mexendo com as nossas emoções. E quando a emoção está muito aguçada, o nosso raciocínio, intelecto fica prejudicado. Então são coisas diferentes. Você vai, por exemplo, a um concerto, você vai numa sala, né, de concertos, e você se emociona, e isso é muito gostoso. Ou na sua casa, ouvindo determinada música que você se emociona pelo ritmo, aí não há nada de errado nisso, mas quando nós nos ajuntamos para prestar culto a Deus, será que o que nós falamos não deve ser levado em consideração, as verdades que são faladas, adorarmos em espírito e em verdade, entendermos o que nós estamos falando? Agora, determinados ritmos podem prejudicar isso, e a pessoa canta, se emociona. O que você cantou? Nem lembro, mas foi gostoso, eu me emocionei. Culto não é lugar, meus irmãos, para o emocionalismo. Não estou dizendo que eu seja contra a emoção, é tão gostoso quando nós estamos reunidos solenemente adorando a Deus e cantamos louvores ao Senhor e nos emocionamos. Isso acontece muito comigo, cantando hinos, por vezes ouvindo o coral cantar, por vezes cantando cânticos. Quando eu presto atenção naquilo que estamos cantando, como cantávamos ainda há pouco, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isso, meus irmãos, para mim é emocionante, quando eu estou adorando ao Deus Todo-Poderoso. E vejam que ele diz, ainda no verso de número 2, ele continua, ele diz assim: porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sabe por que nós temos que considerar o que falamos, o que oramos, o que declaramos, o que cantamos? Porque nós não estamos falando com qualquer um, nós não estamos adorando a qualquer um, nós estamos adorando aquele que, conforme diz o pregador aqui do Eclesiastes, está no céu. Sabe o que ele está dizendo com isso? Está falando sobre a transcendência de Deus. Eu coloquei até na mensagem pastoral do boletim de hoje o início só do capítulo 8 do livro Conhecimento de Deus, de James Packer, cujo título é A Majestade de Deus. Nós temos falado sobre esse assunto nas últimas terças-feiras. O assunto principal é vencendo a ansiedade. Depois de termos falado, considerado Mateus 6, as palavras de Jesus, mostrando a questão da idolatria do coração que gera ansiedade, mostrando que devemos confiar no Senhor contra a ansiedade, eu disse: vamos olhar para Deus, para a majestade de Deus, porque é uma forma de vencermos a ansiedade. Quando nós sabemos quem Deus é, o seu poder, a sua glória, a sua soberania, como isso, meus irmãos, nos traz paz, segurança contra a ansiedade. Mas também, meus irmãos, ao pensarmos sobre a majestade de Deus, por exemplo, o salmista começa o Salmo 93 dizendo: reina o Senhor se revestiu de majestade, de poder, se revestiu o Senhor. Quando nós pensamos na majestade de Deus, isso traz sim segurança para nós, que pertencemos a Ele, que servimos a Ele, mas isso nos mostra, meus irmãos, que Deus não é um igual a nós. De fato, Deus é um Deus pessoal, sim. Ele é o Deus imanente, o Deus que habita no meio do seu povo, o Deus que veio até nós através de Cristo, o Deus que se relaciona conosco. Podemos dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, Ele é que me guia. Sim, Ele é um Deus pessoal,
Mas dizer que Deus é um pessoal, Deus é um ser, Ele é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, não deve nos trazer a falsa ideia de que Ele é um igual a nós. Não, Ele é um ser totalmente outro. Grandioso, majestoso. Dizer que Deus habita nos céus, a ideia da sua, que Ele é infinitamente mais glorioso, poderoso. Nós não temos nada. Quando nós olhamos Isaías 40, a partir do verso 12, nós aprendemos que não há nada que possamos comparar com Ele. Então, quando você vem ao culto, lembre-se que você vem para adorar um ser totalmente outro, comparando conosco, que Ele é poderoso em glória, em poder e majestade. Ele é incomparável. Ele é um Deus santo. Nós não podemos falar qualquer coisa para Ele. Nós não podemos nos dirigir a Ele de qualquer forma. Nós não podemos prestar qualquer culto a Ele. Nós não podemos prestar um culto segundo a nossa imaginação, o nosso gosto. Nós devemos fazer tudo conforme a vontade dEle, através da Sua palavra. Ele disse como Ele quer ser cultuado. Nós estamos lendo aqui em Eclesiastes 5. Então, queridos, a segunda característica da adoração reverente é o cuidado no falar. O que temos falado no culto? Às vezes até na oração. Eu me lembro quantas vezes me convidavam para orar, adolescente, jovenzinho, e a minha preocupação era tão grande, não fazer feio. Eu elaborava uma oração bonita para não fazer feio, e no final era algo vazio. Meus irmãos, a nossa oração deve ser sincera, reverente, tudo para a glória de Deus. O que nós falamos, o que nós prometemos, também. Vejam a continuação do versículo, no verso de número 3, ele diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Queridos, precisamos então tomar cuidado, porque nós precisamos falar pouco e falar coisas que agradam a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, essa ideia aqui, a comparação do pregador, é familiar para todos que dormem, e portanto também sonham. Se trabalharmos duro, para nos envolvendo com os nossos negócios terrenos, é provável que temos sonhos estranhos à noite. Você fica tão concentrado naquilo, trabalhando muito, concentrado, chega à noite você acaba tendo até pesadelos. A ideia aqui está ligada a isso, e há um vínculo natural, semelhantemente a um vínculo íntimo entre tolice e verbosidade, entre a tolice e falar muito. Não é verdade que quanto mais nós falamos, mais nós corremos o risco de falarmos bobagem? Em Minas tem um ditado que diz assim: que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, quanto mais nós falamos, mais nós corremos o risco de falar bobagem. Então é melhor falar menos. Diante de Deus, cultuando a Deus, precisamos medir o que falamos. Precisamos falar, e não somente no culto. A palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa palavra devemos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Devemos falar coisas que agradam a Deus e que edificam. E se assim deve ser no dia a dia, quanto mais, meus irmãos, no culto. Então o pregador nos instrui a sermos mais prudentes. Em vez de falar sem cessar sobre tudo, devemos economizar nossas falas. No entanto, a questão não é o número exato das palavras que usamos, não é bem isso. A questão aqui, meus irmãos, real, é se as palavras que falamos são sinceras, são palavras que glorificam a Deus, palavras que agradam a Deus. Isso é o mais importante com relação a isso. Jesus tem a graça para nos ajudar a falar palavras que agradam a Deus. Terceira característica, meus irmãos, eu disse que vou falar menos também. Terceira característica de uma adoração reverente, além de estarmos prontos para ouvir, cuidadosos no falar, a terceira coisa é disposição em obedecer. Disposição em obedecer. Eu vou ler o versículo 4, e eu peço aos irmãos que leiam os versículos 5 e 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consigas que a tua boca te faça culpar, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência, porque a razão
obrigado, meus irmãos. Um bom resumo de tudo que temos dito até aqui, como eu disse, é o que Tiago escreveu. Todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar. Mas agora, queridos, em terceiro lugar, o pregador tinha uma terceira exortação, e essa também era um assunto íntimo e precioso ao coração também de Tiago, né? Porque quando nós lemos lá na epístola de Tiago, ele falou não só em ouvir a palavra, mas também a praticá-la. Queridos, nós precisamos ter disposição para ouvir, cuidado no falar, mas também precisamos ter disposição em obedecer. Vejam, nós lemos que o pregador diz que quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Irmãos, ele diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Após instruir a ouvir e a prestar atenção naquilo que falamos, o pregador agora nos diz o que devemos fazer. A ideia é que faça o que diz. Nós temos ouvido a palavra do Senhor constantemente. Por vezes temos sido desafiados pela palavra do Senhor. Por vezes, meus irmãos, temos sido confrontados com a palavra do Senhor. E ao final nós dizemos, sim, Senhor, nós entendemos. E nós queremos fazer diferente. Sempre no momento de aplicação da palavra, eu convido os irmãos para a oração. E eu convido os irmãos para uma reflexão, dizendo, Senhor, perdoa-nos pelo que temos feito de errado e ajuda-nos a fazer o que é certo. Ajuda-nos a colocar a Tua palavra em prática. Mas chega amanhã, segunda-feira, quantas vezes até nem lembramos do que foi pregado no domingo e não colocamos em prática aquilo que ouvimos. Então, meus irmãos, em tempos bíblicos as pessoas costumavam fazer muitos votos a Deus, normalmente até no contexto de adoração pública, né? Lá no Salmo 50, 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Lá no Salmo 65, 1, o salmista diz, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Nós vemos, irmãos, exemplos na história do Antigo Testamento de pessoas que fizeram votos e cumpriram. Os irmãos lembram-se lá do livro de Samuel, né? Samuel, capítulo 1, o voto de Ana. Ela faz um voto ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu oferecerei ao Senhor. E de fato ela faz. Quando Samuel nasce, ela dedica ao Senhor, ela leva até o templo, né, para o sacerdote, e dedica aquele seu filho. Ela cumpre, né? Há uma história muito forte na Bíblia, né? Um homem chamado Jefté. Então, existem, meus irmãos, de alguém que fez, Jefté, que precipitadamente fez um voto. Ele está saindo, ele diz assim, Senhor, se o Senhor me der vitória na guerra, na batalha, primeira coisa que eu avistar quando eu voltar, eu vou oferecer no holocausto. Deus dá vitória a ele. Quando ele volta, a primeira coisa que ele avista a sua filha. Diz lá no texto, lá em Juízes, né, 11, que ele cumpriu, que ele votou. Algumas pessoas acham que é tão forte esse texto, diz, não, a ideia aí de oferecer ao Senhor é entregar a moça, a filha virgem, para servir ao Senhor e nunca se casar. Bom, o texto diz que ele havia prometido oferecer no holocausto. O texto diz que ele cumpriu o que ele prometeu. E sabe por que, meus irmãos, eu creio que Deus permitiu coisa tão forte, um pai sacrificar a própria filha para mostrar para nós que o que nós prometemos nós devemos cumprir. Então cuidado com o que você promete. Significa que a gente não pode fazer votos a Deus? Não significa isso. Alguns nós devemos fazer. Quando nós fazemos profissão de fé, nós prometemos viver de acordo com as Escrituras. E quantas vezes depois, passado o tempo, começa a viver de qualquer jeito, alguém vai exortar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Que história é essa? Prometeu diante de Deus e da igreja viver de acordo com as Escrituras, participar dos trabalhos da igreja, honrar a igreja, sustentar a igreja, e no dia a dia parece que esqueceu de tudo. No casamento, estão lembrados dos votos de casamento? Eu me lembro dos meus. E às vezes tem que pedir perdão a Deus, porque parece que no dia a dia alguns a gente não pratica. Eu, fulano de tal, eu disse isso, eu, Luiz Roberto, recebo a você, Cristiane, como minha legítima esposa, e prometo amar-te, honrar-te, defender-te, cuidar de ti, ser-te fiel em todas as coisas, e para isso empenho a minha alma. Foi o que eu disse. E no dia a dia? Amar no dia a dia
e amar na prática, se sacrificando em favor da pessoa, nem sempre isso acontece. Defendendo a pessoa, cuidando da pessoa, honrando a pessoa, sendo fiel em todas as coisas, quantas vezes falhamos? Quando nós dedicamos nossos filhos no batismo, isso foi maravilhoso no contexto da aliança, da família da aliança, os pais poderem dedicar os seus filhos a Deus no batismo, como um símbolo ali, um sinal da aliança, como era no Antigo Testamento a circuncisão. E aí sabe o que os pais prometem? Prometem educar o filho, prometem cuidar do filho, prometem ensinar o filho a ler para que ele possa ler as Escrituras, prometem ler com os filhos, com o filho ali a palavra de Deus, orar com eles e por eles, trazê-lo à igreja, prometem uma série de coisas, mas e no dia a dia? Não deixam. Percebe, meus irmãos, quantas vezes fazemos votos e não cumprimos? Isso é coisa seríssima. Fazemos votos diante de Deus, diante da igreja, e no dia a dia não cumprimos, e a palavra de Deus diz: cuidado, cumpra, tenha disposição em obedecer. Temos ouvido a palavra domingo após domingo, e quantas vezes não temos disposição em obedecer? Então isto é coisa muito séria. É muito mais fácil fazer uma promessa do que cumprir, e as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Prometo que assim que eu receber mais dinheiro, eu começarei a dar o dízimo. Se alguma vez você já fez uma oração desse tipo, como muitos fizeram, tome cuidado. Prometo que se Deus me der uma coisa, eu vou. Aliás, pare de querer fazer trocas com Deus. Eu disse que não é errado fazermos votos, mas algumas coisas são bobagens. As pessoas ficam querendo fazer troca com Deus. Se o Senhor me der isso, eu vou dar aquilo. Pare com isso. Tudo que nós recebemos é pela bondade de Deus, é pela graça de Deus. Não temos que ficar fazendo trocas, barganhas com Deus, votos com Deus. Agora, o que cumprir, o que você prometer, cumpra. E temos ouvido a palavra, e temos prometido cumprir a palavra, vamos ser diligentes em obedecer. Tiago fala isso também, né? Por isso que eu creio que Tiago tinha em mente aqui o texto de Eclesiastes: tardio, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, e não sermos apenas meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. Jesus contou uma parábola sobre uma pessoa que prometia e não cumpria. Um filho que disse que faria o que o seu pai mandava, e que sairia para os campos para trabalhar, mas nunca foi. Está lá em Mateus 21, 28 a 31. O pregador que escreveu Eclesiastes teria chamado o garoto de tolo, porque nunca fazia o que dizia. Essa é a ideia aqui de tolo, alguém que não cumpre. Então, meus irmãos, esses princípios, há muito mais do que falar, mas como eu disse, estou tentando aqui me controlar para não ser cansativo com os irmãos. Vamos guardar isso, os princípios de uma adoração reverente. Nós precisamos, meus irmãos, guardar nossos pés, precisamos ter reverência, precisamos então ter prontidão para ouvir, cuidado no falar, precisamos, queridos, disposição em obedecer. Tudo isso, queridos, por temor a Deus. É por isso que ele fala também sobre o comprometimento em temer. Olha o verso de número 7, vamos ler juntos? Leiamos. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Irmãos, na multidão dos sonhos a vaidade. A pessoa fica sonhando, imaginando muito. Nas muitas palavras também a vaidade. Mais uma vez, cuidado com as muitas palavras. Mas aqui ele termina dizendo: tu, porém, ao invés de ficar falando muito, sonhando muito, inventando muito, sabe o que nós devemos fazer, queridos? Temer a Deus. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Sabedores de que Deus é majestoso, glorioso, todo-poderoso, santo, nós não podemos brincar com Ele. Nós não estamos aqui para entretenimento. Não estamos aqui simplesmente para receber, ainda que no culto Deus nos dê muito, nos abençoe muito. Nós estamos aqui em reverência, levando Deus a sério, para cultuá-lo, para agradecer, demonstrar nossa gratidão, nosso amor a Ele. Devemos, meus irmãos, levar Deus a sério. Queridos, isto é muito sério. No verso 6 ele diz: não consintas com a tua boca, né? Que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. A ideia de mensageiro aqui, muito provavelmente o pregador tinha a ideia de um sacerdote, né? A palavra literalmente é anjo, né?
mensageiro, um sacerdote, nos dias de hoje, né? Um pastor, por exemplo. Então nós precisamos tomar cuidado. Não adianta a gente dizer para o outro, não, foi, eu me equivoquei aqui, não é nada disso. Não, precisamos levar a sério. Sabe por quê? Por temor a Deus. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui, queridos, prestando culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que, Ele não é um Deus brincalhão. Algumas pessoas estão brincando como se Deus fosse um Deus brincalhão. É muito sério. Se não se lembram da história de Ananias e Safira, prometeram algo, mentira, foram mortos. Meus irmãos, Deus é o nosso Pai. Como é bom podermos chamá-lo de Pai, mas Ele não é igual a nós. Ele é todo poderoso. Não brinque com Deus, leve Deus a sério, considere a Deus em sua vida. Então, o pregador encerra essa passagem descrevendo a postura do coração que devemos ter em tudo o que dizemos e fazemos. Na adoração, como na multidão dos sonhos da vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se o temor do Senhor, como escreveu Salomão, lá em Provérbios, é o princípio da sabedoria, lá em Provérbios 1:7, então este é um dos versículos mais sábios de Eclesiastes. Ele reúne os dois grandes temas desse livro. Eclesiastes, meus irmãos, começou com a vaidade de vaidades. Estão lembrados? Capítulo 1, vaidade das vaidades, né? A futilidade da vida no mundo caído. Aqui encontramos essa vaidade em desvaneios fúteis e nas palavras tolas do frequentador da igreja que apenas finge adorar. Esse sonhador que finge adorar, que levanta as mãos, mas está com o coração longe de Deus, ele se emociona, mas ele não adora a Deus em espírito e em verdade, ele realmente não oferece sua mente, o seu coração a Deus. Mas o que o pregador diz aqui: tu, porém, teme a Deus, tu, porém, leve Deus a sério, saiba quem Deus é. Temer a Deus é reconhecer seu poder e sua majestade. Se você não leu a mensagem do boletim, leia. Temer a Deus é reconhecer o seu poder e majestade. Significa reconhecer que Ele está no céu e nós na terra. Significa dizer: quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Estou citando aqui o Salmo 89:7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então tema ao Senhor, leve Deus a sério. Como é que você tem vivido? Como é que você tem adorado o Senhor? Como é que você tem enxergado o culto? Como é que você tem prestado culto a Deus? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar agora. Nós aprendemos, queridos, nesta noite, que ao nos reunirmos em ajuntamento solene, nós precisamos guardar os nossos pés. Nós precisamos saber que nós não viemos aqui para brincar, para buscar entretenimento, para prestar culto a um igual a nós. Não. O povo de Deus se reúne em ajuntamento solene para glorificar, para servir, para prestar culto ao Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, mas aquele que nos salvou. Nós estamos aqui reunidos para cultuá-lo, para bendizer, para demonstrar a Ele o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Nós aprendemos, meus irmãos, sobre as características da adoração reverente. Prontidão para ouvir. Você tem tido prontidão para ouvir a palavra do Senhor? Você tem dado atenção, ouvidos à palavra do Senhor? Você tem negligenciado a palavra do Senhor? Você tem vindo ao culto sedento para ouvir a palavra, atento ao que Deus fala, considerando o que Deus fala, não pensando: Deus está falando para o outro, que bom se fulano tivesse vindo hoje, mas considerando que a palavra é para você. Nós aprendemos, meus irmãos, que além de prontidão para ouvir, nós precisamos do cuidado no falar. O que você tem dito? O que você tem cantado? O que você tem orado? O que você tem falado para Deus? Você tem sido reverente? Você tem de fato glorificado a Deus? Você tem tido palavras que bendizem ao Senhor, que exaltam, que glorificam o Deus Todo-Poderoso? Nós aprendemos que é preciso também disposição e obedecer. Há quantos
prestam culto domingo após domingo, mas nada muda. Ele continua sendo um péssimo marido, um empregado negligente no trabalho, um pai ausente, alguém que não leva Deus a sério. Ela continua sendo uma mulher, quem sabe, fofoqueira, quem sabe, sem sabedoria, que desrespeita o marido, quem sabe, estúpida com os filhos. Nada muda em casa, domingo após domingo, e nada muda. Um filho que não reverencia, que não obedece, que não honra os pais. Pessoas que continuam praticando os mesmos pecados, dia após dia, mesmo cultuando a Deus domingo após domingo. É preciso disposição para obedecer. É preciso temer ao Senhor. Tu, porém, teme ao Senhor. Você tem temido a Deus. Você sabe quem Deus é. Você tem levado Ele a sério. Você tem glorificado ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor que nos ajude. Vamos dizer: Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos para que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Um culto agradável ao Senhor dia após dia. Ajuda-nos para que quando o Teu povo se reunir para adorar ao Senhor, seja um culto agradável ao Senhor. Enquanto nós oramos, eu quero convidar mais uma vez o conjunto coral para vir à frente. Enquanto você coloca a sua vida diante do Senhor, dizendo: Pai, ajuda-me a viver conforme a Tua vontade, para a Tua glória. O coral vai cantar a oração Pai Nosso, e que possamos nós, em espírito, em oração, fazermos desse hino a nossa oração. Enquanto ouvimos o coral, faça desse hino a sua oração. Medite no que for cantado.